Agora nós vamos falar sobre o capítulo 7 do livro do Marion, então é o conteúdo, a unidade 7 da nossa disciplina, que das versões passadas para esta versão, para este ano que eu estou lecionando, eu mudei o título do capítulo e construí um grupo de slides novos pelo seguinte: o título dessa unidade era Princípios Contábeis, que era o núcleo do ensino. Mas em razão da queda da vigência de uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade, os princípios deixaram de estar previstos nessa norma. Então ficou mais interessante colocar o título dessa unidade como aspectos sobre as normas e sobre a teoria da contabilidade, que é o que vai ser abordado aqui, que é um espelho do capítulo 7 do livro do Marion, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, quando se fala em teoria da contabilidade, a gente lembra o Luca Pacioli, né? Que foi o Frei que desenvolveu o método de partida dobrada para contabilizar a riqueza das entidades, dos proprietários, né? Aqui tem uma historinha sobre ele, só para deixar mais claro, né? Em 1494 ele publicou um livro sobre aritmética, né? Na verdade ele era um professor de matemática, né? E nesse livro de aritmética ele falou sobre essa contabilidade de dupla entrada, né, conhecido como método veneziano ainda de partidas dobrada. E o que significa isso? Isso é a origem da contabilidade científica propriamente, né, porque lá no início da disciplina nós já havíamos comentado, no início do livro também, que a contabilidade já existe há muitos anos. Na época dos egípcios já há registros de formas de registros de que a civilização contabilizava, né, o seu patrimônio, a quantidade de patrimônio que eles tinham de ovelhas e de propriedades e etc, né? Mas do ponto de vista científico, esse aqui, em 1494, ou praticamente 6 anos antes do descobrimento do Brasil, um Frei desenvolveu um método que, a partir dele, a contabilidade nasceu praticamente como ciência, né? E esse negócio de partidas dobradas, ele em síntese significa que para cada origem há uma aplicação de recurso de igual valor. Então sempre você tem dois lados que andam juntos no mesmo valor. Você tem uma aplicação, tem dinheiro no caixa, vou botar esse dinheiro no caixa. Então, da onde veio o dinheiro? São os sócios que estão colocando. Sempre existe um equilíbrio entre o total de origens e o total de aplicação de recursos, né? Quando foi estudado isso no início, a gente não fala disso porque a gente não é contador, a gente é administrador. Se fala em débito e crédito, né? Dívida e haver, né? Mas essa explicação cabe a contadores. Para nós administradores, o importante é nós entendermos que quando a contabilidade apresenta informação, essa apresentação, essa informação, ela vem sempre fechadinha. Nunca pode haver uma diferença entre o total de origens e total de aplicação, por um princípio da ciência, da construção matemática que foi proposta por esse Frei. Tá. Agora, além dessa questão mais histórica da teoria da contabilidade, que isso aqui na verdade é só um resgate que eu fiz, porque no livro do Marion a gente não trata, ele não aborda essa questão. A teoria da contabilidade, nesse capítulo, ele apresenta ela como um conjunto coerente de postulados, princípios, restrições, qualidade da informação contábil, todo subordinado aos objetivos das demonstrações, que é prover os usuários de informações, prover os usuários da informação contábil de informações para que eles tomem as decisões de maneira acertada. Vamos lá, postulados, princípios, basicamente tem o mesmo sentido, mas postulado é mais forte, é mais importante, é mais basilar do que princípios. Tá? Nós vamos falar sobre eles daqui a pouquinho, tá?
Esses princípios postulados, essas restrições que estão associadas às informações que estão contidas nas demonstrações, elas dizem respeito ao ativo, ao passivo, ao patrimônio líquido e dentro do patrimônio líquido as receitas e despesas, que são informações diferentes de patrimônio, são informações de resultado, informam o que ocorreu num período para que o patrimônio líquido se alterasse, como a gente já vinha estudando. Importante aqui fazer um comentário sim. Neste capítulo a gente não vai diferenciar despesa e custo, porque custo é praticamente uma espécie de despesa, né, uma especificidade de uma despesa, tá? Então aqui a gente só vai falar em despesa no sentido amplo, genérico. Então vamos continuar. Quais são os objetivos da contabilidade? Nós também já falamos sobre isso, é uma lembrança. A contabilidade é uma ciência social, não é uma ciência exata, apesar de estar traduzida em números. É uma ciência social que tem como objeto o patrimônio da entidade, né? Na origem, o objeto era o patrimônio dos proprietários, na época do Paciolo, né? A riqueza dos proprietários. Com a evolução da contabilidade, isso foi transformado para riqueza, o patrimônio da entidade, né? A contabilidade estuda o comportamento das riquezas que integram o patrimônio em face das ações humanas. As ações humanas são qualitativas, não são matemática, ciência exata, não são qualitativas. Então, como o professor já explicou em outras oportunidades, uma sala de creche sofre mais depreciação que uma sala de advogados, não é? É óbvio. Tá, então a depreciação não é exata igual, apesar da Receita Federal considerar que os móveis têm vida útil de 5 anos, a vida útil de um móvel num escritório de advocacia vai ser maior do que numa creche, né? Que as crianças estão lá quebrando tudo, né? E a contabilidade também é um sistema de informações, nós já devemos ter percebido isso, um sistema de informações que provê informações para os usuários. O objetivo principal é permitir que esses usuários possam avaliar a situação econômica e financeira da entidade no sentido estático, bem como fazer inferências sobre tendências futuras. Quando falamos isso lá no início da disciplina, você ficava imaginando exatamente do que se tratava. Agora você já tem noção, porque você já sabe a diferença entre a situação econômica e a situação financeira. Você sabe que a demonstração do balanço patrimonial é uma informação estática e que, em função daquela informação e das informações de resultado, como está na DRE, você consegue fazer inferências sobre o que vem. Por exemplo, no balanço patrimonial, você tem grupos de contas chamados contas a receber, duplicados a receber de curto e longo prazo. Então você já tem uma inferência, assim como você tem contas a pagar, empréstimo a pagar, financiamento a pagar, classificados em curto e longo prazo. Então você consegue fazer uma inferência sobre o que vem pela frente, não é? Sobre as contas que têm a vir e as contas que a vir a receber e as contas que têm a vencer, a pagar, né? Ok. E nesse contexto, pessoal, nós temos os princípios fundamentais de contabilidade, princípios que são regras que regem as demonstrações contábeis. Aqui a gente falou princípios fundamentais, aqui está tudo, viu? Aqui é postulado, é princípio, é convenção, né? O que o contador segue e observa quando ele monta as demonstrações? Vejam, nossa explicação aqui é uma explicação para um importante usuário da informação contábil. Não é uma explicação para uma pessoa que está fazendo contabilidade, que precisa escriturar. Não, é uma informação para um usuário da informação contábil. Então nós vamos compreender como o contador monta essas demonstrações, o que ele tem que observar, o que ele tem que seguir de maneira genérica, os princípios, para que as demonstrações tenham qualidade, que elas possam ser comparáveis, que elas são confiáveis, a informação confiáveis, que são informações relevantes. Tá certo? Então esses princípios eles vão
informar como que as demonstrações contábeis, seja ela o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, a demonstração do fluxo de caixa, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, a demonstração de valor adicionado, ou seja, acho que falamos todas, né? Como que elas são montadas e apresentadas para os usuários da informação. De vez em quando eu dou uma olhadinha aqui do lado para controlar o tempo. Então, os princípios são os conceitos ou os princípios contábeis visam um tratamento uniforme das informações contábeis, servindo como um guia para a auditoria examinar a qualidade dos relatórios, qualidade, como o professor falou. A importância do administrador conhecer esses princípios reside na necessidade de interpretar as demonstrações, interpretar, extrair informações importantes destas demonstrações. E aqui nós temos uma síntese, essa imagem é reprodução de uma imagem que tem no livro do Marion, só que a minha está mais bonita, né? A que está no livro está mais simplificada um pouquinho, em que nós temos de baixo para cima, como isso era para ser uma casa, parecer uma casa, então de baixo para cima nós temos uma fundação da casa, que a gente diz que são os postulados, são os princípios mais basilares, mais fortes. São verdades indiscutíveis, axiomas que dão suporte aos princípios e às convenções. Então, as duas verdades na contabilidade são as seguintes: princípio ou postulado da entidade contábil, o patrimônio dos sócios, dos donos, dos proprietários, não se mistura com o patrimônio da entidade. Lembra como o professor falou que a gente montou uma empresa, então a gente pariu uma entidade, nasceu uma coisa nova, uma entidade em funcionamento, e ela não se mistura com os sócios, ela é diferente, e a contabilidade se preocupa com a entidade, com aquele ente que nasceu. E um outro postulado é que esse ente que nasceu, vejam só que importante, ele presume-se que ele terá continuidade, terá vida longa. A gente não nasce, a gente não pare uma entidade para que ela morra daqui a 2, 3 anos, né? A gente nasce a entidade para que ela continue, né, sobrevivendo ao longo do tempo, né? Bom, eu vou parar aqui para no próximo vídeo a gente continua dessa tela.